Olá, neste vídeo vamos utilizar as propriedades da transformada de Fourier para obter alguns resultados interessantes. Então, tem várias questõezinhas aqui e eu selecionei algumas propriedades que nós vamos utilizar. Então, nós temos aqui, primeiro, a dualidade, em seguida, a propriedade do escalamento, a propriedade da convolução, a diferenciação no tempo, a integração no tempo e aqui nós temos algumas transformadas que já foram calculadas aí ao longo da exposição que nós iremos utilizar aqui. Então, primeira coisa que nós temos aqui nesse exemplo é usando a propriedade da dualidade, mostrar o que está colocado aqui. Então, a dualidade é essa propriedade aqui que está destacada. O que que eu vou fazer? Eu vou utilizar mais ou menos o que a gente viu, né, para chegar aqui nos resultados. Então, o que é que eu sei até agora? Eu sei que o meu retângulo de t sobre tal, ele tem a transformada tal sinc de ômega tal sobre 2. Então, aplicando a dualidade, eu vou ter que, se eu pegar a expressão que está aqui da transformada, colocar ela em t. Então, eu vou pegar aqui o tal sinc e vou substituir ômega por t. Tenho t tal sobre 2. Eu vou ter a transformada que vai ser 2π. Este retângulo está colocado aqui. E vou substituir aqui o t por menos ômega. E aqui vou ter o tal como está colocado. Então, essa é a propriedade do escalamento. E eu posso ainda fazer alguma, quer dizer, a propriedade da dualidade, e eu posso ainda fazer algumas observações. O que é retângulo de menos ômega tal sobre eh, s- menos ômega sobre tal? Isso aqui é a reflexão, você tem o menos aqui, que está indicando que você tem a reflexão do retângulo de ômega sobre tal. Só que o retângulo, eh, vou parar aqui, fazer um gráfico simples, fazer, a gente teria a variável ômega e um retângulo de largura tal, então tem menos tal sobre 2 até tal sobre 2. E você tem a altura 1, mas isso aqui foi multiplicado por 2π, então a gente vai ter 2π. Se a gente fizer a reflexão, a gente está colocando o lado positivo para o lado negativo, vai dar a mesma coisa, então nós podemos dizer que isso aqui é a mesma coisa de 2π retângulo de ômega sobre tal. Não faz diferença. Então, o que é o que eu vou fazer? Eu vou adaptar a minha prova que eu tenho ao que está colocado aqui. Então, se eu fizer o tal sobre 2 igual a W, eu vou ter o quê? 2W sinc de TW, tendo como transformada de Fourier 2π retângulo. E agora eu vou ter de ômega e 2W. W colocado aqui. O que que eu posso fazer? Usar a linearidade e eu vou dividir todo mundo 2π. A multiplicação pelo escalar faz parte da linearidade. E eu vou ficar aqui com W sobre π, sinc dW, e aqui retângulo de ômega sobre 2W. Então, eu provei o que está colocado aqui
usando a propriedade da dualidade. Então, eu basicamente não vou fazer o que está nessa outra, mas vocês vão fazer o que está aqui, a provar esse par de transformado, o quê? A partir da transformada do triângulo, que já foi calculado, e usando aqui essa mesma propriedade da dualidade, com a substituição apropriada, eu também vou chegar à conclusão que o 5 ao quadrado, ele vai ter como transformada de Fourier um triângulo no domínio da frequência. Então, isso é algo bem interessante, o uso dessa propriedade. Prosseguindo, então vai ficar uma aí a cargo de vocês. Nós temos a usar a propriedade do escalamento, mostrar que o que está colocado aqui é verdadeiro. Então, o que nós vimos até agora, né, que a exponencial menos ATU de t, isso aqui tem a transformada 1 sobre A mais J ômega. E o A é maior do que zero. O que a propriedade do escalamento diz? Olha, você pode multiplicar o x de t, né, dessa forma, o x de AT, e a gente tem o que está colocado aqui. Não tem restrição nesse caso. Então, imagina aqui que você pega um A igual a menos 1, você vai ter x de menos t com a transformada 1 sobre o módulo de A, continua 1, x de menos ômega. Então, você pode fazer isso. Uma reflexão aqui no domínio do tempo vai dar uma espécie de uma reflexão aqui no domínio da frequência. Então, a gente pode pegar e usar esta propriedade. A gente está usando o escalamento. Se a gente faz isso, vamos ficar aqui com elevado se toca t por menos t, vai ficar at por de menos t. Isso vai ter a transformada 1 sobre a menos j ômega. Então, com isso, já chegou no resultado que está aqui. Então, esse já está aprovado. E o módulo, nós podemos escrever elevado a menos a módulo de t como sendo elevado a menos a t de t. Lembra aí que isso aí já caiu numa questãozinha transformada bilateral que já fizemos. O de menos t. Então, temos isso daqui. O que nós podemos aplicar é agora a propriedade da linearidade. Então, nós vamos ter que elevado a menos a módulo de vai ser essa soma, mais elevado a t por de t, e correspondente, né, no domínio da frequência, se você somou no tempo para dar o que está querendo aqui, você somando o que está aqui, você vai obter a transformada. Então, é só fazer as continhas e nós vamos transformar essa soma em 2A sobre A ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, aplicamos a propriedade do escalamento junto aqui com a linearidade, que é uma propriedade meio óbvia, para obter, provar aquele par transformada. O que é que a gente tem mais? Temos usar a propriedade da convolução, mostrar que esse par é verdadeiro. Então, o que nós temos que um x de t ele vai possuir a sua transformada x de ômega. Nós vimos que um cosseno de ômega 0t ele possui a transformada
e delta de ômega mais ômega zero mais delta de ômega menos ômega zero. E vimos que um produto no tempo ele equivale a 1/2π e a convolução no domínio da frequência. Então, você vai convoluir x de ômega com i delta de ômega mais ômega zero mais delta de ômega menos ômega zero. Esses π's podem ser cancelados e agora nós utilizamos a propriedade da convolução, né? Então, isso aqui vai ser um meio. O que vai ter? X de ômega convoluído com delta de ômega mais ômega zero, mais aqui x de ômega convoluído com delta de ômega menos ômega zero. Nós vimos que a convolução com impulso vai ser o mesmo sinal. Se o impulso está deslocado, então você vai deslocar aquele sinal também. Então, vamos meio de x de ômega mais ômega zero mais x de ômega menos ômega zero. Então, nós provamos o que está colocado aqui, usamos a propriedade da convolução para chegar na propriedade da modulação que está lá colocada no nosso curso. Aqui nesse exemplo, nós estamos aplicando a propriedade da modulação, então aqui não tem muito o que fazer. O x é um retângulo, então nós podemos usar as tabelas lá para usar aqui o tal, nesse caso é 4, reto de t sobre tal, então você vai ter tal sin de ômega tal sobre 2, a gente tem a expressão, obtém a transformada do x de t, e depois aqui nós estamos usando a propriedade da modulação, que é só dividir aqui por um meio e desloca e a gente tem o que está colocado aqui. Se a gente for esboçar o espectro, vai ser o gráfico do que está colocado aqui. Note que o Fourier aqui é real, então a gente pode pegar simplesmente e na hora de esboçar o espectro, você fazer o gráfico do que está colocado. Então, vamos só um pouquinho para ter uma ideia. Se eu pego o retângulo de t sobre 4, quando a gente aplica, nós vamos ter 4, 5 e ômega tal sobre 2, seu sin de 2 ômega. Aí se diz, o que é que são esses gráficos? Bem, retângulo e largura 4 menos 2 é 2. E agora o gráfico aqui do sinc. Então a gente tem sinc de 0 é 1, então você está multiplicando por 4, tem isso. E nós vamos ter aqui algo sendo amortecido, ele vai caindo. Que pontos são esses? A gente faz o argumento sinc, o 2w, igual a 1k vezes π, e dá um ômega igual a kπ sobre 2. Então, os pontos vão ser, o primeiro ponto é você fazer k igual a 1, então você vai ter π sobre 2, depois você vai ter π e assim por diante, e aqui também menos π sobre 2, assim por diante. Se a gente for fazer esse aqui, né, foi um caso em que a gente tinha o x de t e o x de ômega nós podemos, como ele é real, eu simplesmente fiz o gráfico dele. Não precisei tirar o módulo e a fase. Se fosse números complexos, eu teria 2 gráficos. Aqui a gente teve um gráfico só apenas. Então, o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo
o espectro aqui do sinal modulado. E o que é o espectro do sinal modulado? É você pegar e deslocar o espectro anterior para a frequência que você está querendo, nesse caso é 10, e dividir por 2. Então, se a gente for pegar, teria a frequência de 10, a frequência de 10, e a gente pegaria esse gráfico aqui e dividiria por 2. Então, a gente tem 2 aqui e não coloquei aqui em escala apropriada, mas a porta aqui ideia, né, disso. Então, o que é que eu fiz? Peguei o espectro aqui que estava centrado em zero, coloquei aqui desloquei para as frequências 10, e aqui seu correspondente negativo, menos 10, e peguei e dividi por 2. Então, isso aqui é o que acontece quando eu faço a modulação do que chamar de DSBSC ou AM-DSBSC. Você multiplica o sinal por um cosseno, uma portadora, e isso faz o quê? Que você desloque o espectro que estava lá centrado lá no zero, no caso aqui, e eu desloquei para as frequências mais altas. Então, esse foi o espectro do sinal. Nós temos ainda o uso da propriedade de diferenciação. Eu vou mostrar aqui a ideia básica. Então, o que é a ideia básica? Você pega o seu triângulo, o triângulo aqui é menos tal sobre 2, tal sobre 2, aqui 1, e eu quero chegar lá na transformada dele. Então, essa expressão daqui vai dar 1 menos, acho que é isso aqui, 2 sobre tal t. Se quiser tal igual a t igual a tal sobre 2 vai anular, e essa outra aqui vai dar mais, né? 2 sobre tal t. E se nós derivarmos essa expressão, você deriva uma, você faz t, nós vamos ter aqui vai ser 2 sobre tal, e aqui os 2 sobre tal. Se a gente derivar mais uma vez, aí você vai e faz mais uma segunda derivação, vai ter o quê? Você vai ter um impulso. Então, esse impulso aqui vai ser 2 sobre tal. Como ele está localizado aqui em menos tal sobre 2, isso aqui é delta de t mais tal sobre 2. Nós vamos ter aqui outro impulso que está colocado aqui, outra descontinuidade. E isso aqui vai ser, você está em 2 sobre tal, foi para isso aqui, então vai ser menos 4 sobre tal delta de t, já que ele está localizado aqui no zero. E depois, a gente tem outra descontinuidade aqui, que vai corresponder a 2 sobre tal delta de t tal sobre 2. Então, agora, o que é que você faz? Tira o Fourier disso daqui tudo e vai aplicar a propriedade que diz que, se a gente for pegar aqui a propriedade da diferenciação, eu derivo duas vezes, eu vou pegar e se a gente derivar duas vezes um t, a gente vai ter j ômega ao quadrado de ômega. E isso aqui vai dar menos ômega 2 de ômega. Então, o que é que eu tenho desse lado? Se a gente for pegar isso aqui é a derivada segunda. Então, o Fourier da derivada segunda vai ser
igual ao que está colocado aqui. Então resolvendo isso, essa igualdade aqui, simplificando, eu vou obter, né, o que está colocado aqui. Eu vou chegar neste ponto a partir das transformadas do imposto. Tem algumas, obviamente, algumas transformaçõezinhas que vão precisar ser feitas, né? Esse aí vai ser o trabalho de vocês para chegar no ponto que está colocado aqui. Por último, nós temos uma transformada que é complicada de se obter, se for por vias normais de integração da expressão transformada de Fourier, você não chega nela. Mas através da propriedade da integração do tempo, a gente consegue mostrar isso. Então, o que é que nós estamos querendo chegar, né? Que a transformada de Fourier do degrau é π delta de ômega mais 1 sobre j ômega. É que a gente faz? A propriedade lá diz, né, que você vai integrar no tempo, você vai ter x de ômega vezes sobre j ômega mais π é, x de zero delta de ômega. Então, o que é que a gente tem que fazer para chegar no que está lá? Então, vamos pegar aqui colocar essa expressão. Então, a expressão está dizendo aqui que a integração de menos infinito até um certo t, de um x de tal, isso aqui tem a transformada, é o de ômega sobre j ômega, mais o π e 0 delta de ômega. E tem que fazer aqui aparecer o desse lado. E aqui nós vimos que a integral dá o degrau. O sinal que verifica essa propriedade é, se a gente fizer aqui o nosso x de t igual ao delta de t, o impulso. Porque a integral do impulso é o degrau e a derivada do degrau é o impulso. Então, se fizer aqui a integral de menos até t e delta de t de aqui em tal, delta de tal de tal, isso aqui vale o de t. E o que é que vai ser a transformada disso? Vai ser a transformada do delta, que vai ser 1. Então, as primeiras transformadas são obtidas. Aí você vai mais π. Bem, né? Então, o nosso x de zero, quem é o x de zero? Se a gente for olhar, x de t teve o delta de t, o x de ômega vai ser 1, é a transformada de Fourier do impulso. Então, vamos ter 1 em todas as frequências, então x de zero vai ser 1 também, né? E aqui a gente tem delta de ômega e ficamos aqui com 1 sobre j ômega mais π delta de ômega, que é o que está colocado aqui. Então, observe que essa é a transformada do degrau. Ela não é uma transformada fácil de se obter pelas vias tradicionais e ela pode ser obtida aqui através da propriedade da integração no tempo. Então, é isso.